Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, vamos começar a mais uma aula do nosso curso de Geometria Espacial, tá? Então, nós vamos, na aula de hoje, falar sobre algumas aplicações de perpendicularismo, tá? Na aula passada, nós já demos algumas aplicações, como a, a projeção ortogonal, a reflexão, sistemas, sistemas coordenados ortogonais, vimos mais algumas outras construções, certo? E na aula de hoje nós vamos ver como é que nós podemos usar a noção de perpendicularismos para definir noções entre, entre, entre objetos que estão no espaço, tá? Mais especificamente, nós vamos estudar algumas relações de distância e ângulo entre ponto e reta, entre dois planos, tá? Já que esses objetos eles são muito simétricos, então a gente consegue ter essas definições entre esses objetos, tá? Então, relembre que a distância entre dois pontos, ela foi definida como uma medida do segmento que une esses dois pontos, né? Nada mais natural. Se aqui você tem o segmento AB, a medida entre A e B é simplesmente a medida desse segmento aqui que une esses dois pontos, desse segmento em azul, tá? E quando você tem duas figuras que estão no espaço, dois objetos, dois sólidos que estão no espaço, tá? Como, por exemplo, essas duas maçãs. Como é que você pode definir a distância entre esses dois objetos? Então, você vai unir todos os segmentos que estão, por exemplo, nessa figura, e todos os segmentos que estão em F2, e o que tem menor comprimento vai ser definido como a distância entre essas duas figuras, tá? Então, por exemplo, pelo menos aparentemente, a distância aqui seria esse pequeno segmento aqui, tá? Certo? Esse pequeno segmento, tá? Repare que tem várias maneiras de ligar os pontos que estão sobre essa figura, nos pontos que tem essa, aos pontos dessa. Existem inúmeras formas, tá? Mas, pelo menos para esse desenho, parece que a distância ela vai ser dada por de fato esse segmento, tá? Esse, esse segmento que une esses dois pontos, um ponto que está em F1 e outro ponto que está em F2, tá? Então o, o conceito que vai nos nortear para a gente dar as definições entre distância entre ponto e reta, entre ponto e plano, tá? Então a gente vai, ou distância entre dois pontos, vai escolher pontos de modo que, pontos em um conjunto, pontos em outro conjunto, de modo que esse segmento de reta que vai ser definido como a distância, ele vai ser o menor dos segmentos que tem extremos em cada uma dos objetos, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos básicos aqui. O primeiro é bem simples, né? Que aqui é recordando do conceito que já é visto em um curso de geometria plana, tá? Então, a distância entre um ponto e uma reta é definida como a distância entre esse ponto e o pé da perpendicular à reta conduzida por esse ponto, certo? Então, se você tem uma, uma reta R, tá? E um ponto P, tá? Então, você faz o quê? Calcula a projeção ortogonal de P sobre R, ou seja, toma essa perpendicular aqui, toma essa perpendicular que passa pelo ponto P e corta R de forma ortogonal, tá? Então, você tem aqui o ponto Q, tá? De forma que PQ é ortogonal à reta R dada. A medida desse segmento daqui vai ser a distância entre o ponto P e a reta R,
tá? Isso aqui vai ser a distância D, ou a distância entre P e E, tá? Por que de fato a gente pode definir a distância assim, ó? Então, para que esse conceito de distância seja um conceito interessante, então é interessante que se você toma qualquer outro ponto R sobre a reta, então é interessante que você teria que a distância de P a Q, tá, seria menor do que a distância de P a R, tá? Ou seja, onde R é outro ponto de Rzinho, tá? Isso de fato vai ser verdadeiro, né? Porque se você une aqui esses segmentos, tá? O segmento P ao ponto R, então você gera aqui um triângulo, tá? O triângulo PQR, onde esse comprimento, esse segmento de P a R é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? E a gente sabe que em um triângulo retângulo, a hipotenusa PR sempre vai ser maior que o cateto, tá? Então, isso aqui de fato vai ser verdade, pois em um triângulo retângulo, lembre que qualquer cateto tem sempre comprimento menor que a hipotenusa, certo? Tá, mas a definição é bem simples, só que no espaço, às vezes, quando esse ponto e essa reta estão sobre, não estão sobre o seu plano de referência, por exemplo, você tem o seu plano de referência sobre o chão, tá? Então, se você pega um ponto assim e a reta sobre esse plano de referência, às vezes não é tão fácil calcular esse segmento perpendicular diretamente pela definição, porque, enfim, às vezes você não tem elementos suficientes nesse plano dado, no plano dado, o plano dado que eu digo é o plano gerado pelo ponto P e por essa reta R para calcular essa perpendicular diretamente, tá? Então, é muito útil quando você tem um plano de referência, por exemplo, o plano do chão, e tal que você sabe que, tal que você conhece ou sabe como calcular alguns, alguns dos segmentos desse plano, tá? Por exemplo, quando você tem segmentos perpendiculares, certo? Para ficar claro o que eu estou dizendo, eu vou enunciar logo o resultado, que é conhecido como o teorema das três perpendiculares, e vou dar um exemplo de como é que esse resultado pode ser usado, tá? Por exemplo, para calcular a distância entre um ponto e uma reta, certo? Vou dar um exemplo prático disso. Então, ó, o que é que o teorema das três perpendiculares diz? Ele diz o seguinte, que se por um ponto P qualquer do espaço traçarmos essa perpendicular P' ao plano alfa, então essa perpendicular aqui, ó, é de tal forma que gera um ângulo de 90 graus forma um ângulo reto com qualquer ponto que passe por esse ponto de interseção, tá? Então, essa aqui é a reta perpendicular, e nesse meu caso aqui, o P' é a projeção ortogonal. É a projeção de P sobre alfa, tá? A projeção ortogonal de P sobre alfa. E por um ponto qualquer de alfa, traçarmos a reta perpendicular P'Q, tá? Então, se aqui por um ponto... Então, aqui você tem essa projeção, então você escolhe um ponto qualquer do plano, tá? E aí você tem essa outra reta, esse outro segmento de reta, que é o segmento de reta P'Q, tá?
A esse segmento de reta P' Q, nesse plano, a gente sabe que existe uma única reta R que vai ser perpendicular a P' Q, tá? Essa reta eu vou chamar de R, tá? Então, sob essas condições, PQ vai ser perpendicular à reta R, tá? Então, o que a gente está afirmando que sob essas condições, ou seja, se esse segmento aqui, P' for perpendicular a alfa, tá? E você toma onde P' de fato é um ponto de alfa, tá? E você toma dado que pertencente ao plano alfa. Se você toma a reta que seja perpendicular à P' Q, tá? Dado que pertencente a alfa seja R, tá ok? R é perpendicular a P' Q, tá? Então, esse outro segmento aqui, o PQ, também vai ser perpendicular a R, tá? Então, aqui a hipótese, né? Eu estou meio que reescrevendo esse resultado, tá? Então, você tem que PQ, também vai ser perpendicular aqui a R, tá? A priori, não é muito óbvio de ver isso, né? Não está parecendo que essa reta vai ser não está parecendo que esse segmento PQ vai ser perpendicular a R, tá? Mas se você olha para alguns cantos de parede, você de fato consegue se convencer, tá? E o ângulo reto entre essa reta daqui PQ e a reta R é esse ângulo daqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas deixa eu colocar aqui. Esse ângulo reto assim, certo? Dado nesse plano, né? No plano PQR, né? Essas duas retas concorrentes, elas formam um plano. Nesse plano, daí você tem que essas duas retas, elas são perpendiculares, ou seja, elas se dividem em quatro ângulos retos, tá? E como é que eu consigo provar esse teorema? Esse resultado é muito simples de ser provado. Eu vou colocar aqui a demonstração, tá? De forma bem simples. Você aqui percebe o seguinte, tá? Demonstração. Ó, a reta R, ela tá em alfa, tá? Se a reta R tá em alfa, lembra que essa reta daqui, P', é a reta perpendicular a alfa, certo? É uma reta perpendicular a alfa. Então, ela vai ser ortogonal a qualquer reta que está em alfa. Em particular, P' vai ser ortogonal a R, tá? Então, como R está contida em alfa, então, P' é ortogonal a alfa. De novo, aqui eu estou apenas afirmando que essas retas são ortogonais. Elas não são perpendiculares porque elas não têm interseção. Elas não são concorrentes, tá? Por outro lado, eu tenho que P' Q é também ortogonal a R. Por quê? Porque ela é mais forte do que isso. Na verdade, ela é perpendicular à reta, né? Então, P' é ortogonal a R e P' Q é também ortogonal a R, tá? Então implica que o plano gerado por essas duas retas de aqui, tá? Por essas duas retas concorrentes, então seja beta, o plano gerado por essas duas retas concorrentes, ou seja, o plano gerado pela reta P', tá? E P'. Então, esse plano daqui, ele é o que? Esse plano assim, tá? Quem é o meu beta vai ser esse plano aqui, tá? Então, esse plano daqui é também perpendicular, a R, né? Porque lembra daquela condição, né? Se eu tenho
duas retas em um plano que são ortogonais a uma reta dada, tá? Então, quer dizer que essa reta vai ser perpendicular ao plano, tá? Eu enunciei a condição um pouquinho mais específica, dizendo que se eu tenho uma reta do plano que é perpendicular, se eu tenho uma reta que é perpendicular a duas retas que estão no plano, então você tem, na verdade, que essa reta vai ser perpendicular ao plano. Mas por uma mudança muito básica, você consegue provar esse resultado, tá? Eu vou deixar como exercício, mostrar que se você tem um, uma reta que é ortogonal a duas retas do plano, então você cai no caso que eu falei anteriormente, tá? Então essa reta vai ser perpendicular a outra duas retas do plano, e você chega que essa reta, na verdade, vai ser perpendicular ao plano, tá? Então beta é perpendicular a R, e claro, se beta é perpendicular a R, como o ponto P e Q pertencem a beta, claro, porque um ponto pertence a essa reta e o outro pertence a essa reta, então essa reta daqui que passa por esse ponto de interseção, ela corta a reta R, ela vai ser concorrente com a reta R, também é perpendicular a R, tá? Então, deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui. Opa, um minuto. Então, como o PQ está contido em beta, implica que PQ é também, de fato, perpendicular a R, que era o que a gente queria demonstrar, tá? Ou seja, por que eu estou mostrando esse teorema das três perpendiculares aqui, tá? Por conta do seguinte, se você quiser calcular a distância de P a R, então o que é que você está querendo aqui, na verdade, é calcular o comprimento desse segmento aqui, PQ, tá? Porque esse ponto Q é tal que P até Q seja ortogonal com R. Então, para calcular essa distância daqui, quando eu tenho um plano de referência, ou seja, quando eu sei distâncias aqui nesse plano, se eu sei calcular essa daqui, se eu sei calcular x e eu sei calcular y, então eu sei calcular z, tá? Por quê? Pelo teorema de Pitágoras, desde que eu estou assumindo por hipótese que P' é perpendicular ao plano alfa, tá? Então, vamos dizer que se eu sei uma dessas distâncias, na verdade, duas dessas distâncias, se eu sei, por exemplo, esse comprimento de P a P' e de P' a Q, então eu sei a distância de P a R, eu sei Z usando o teorema de Pitágoras, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar agora. Por exemplo, nesse exemplo daqui, considere um paralelepípedo retângulo que tem vértices nesses pontos A, B, C, D, F, G, H aqui. A, B, C, D, E, F, G, H. Tal que a B é 15, ou seja, aqui esse comprimento vale 15. O de A até D vale 20. Então, esse outro aqui vale 20. E de A a E vale 16. Tá? Qual a medida do menor segmento que liga o vértice E, tá? Então, qual a medida desse segmento que liga o vértice E a um ponto da reta BD, tá? Então, a reta BD vai ser essa diagonal aqui da base, tá? Essa daqui. Essa diagonal daqui da base. E a gente já sabe que esse menor segmento que liga um ponto a uma reta é o segmento perpendicular, tá? Eu já tinha justificado isso. Então, aqui, ó, se você tem aqui nesse plano, né? Então, nesse plano você tem assim, ó, aqui o ponto E, e você quer achar a medida do menor segmento que liga o ponto E à reta BD, tá? E a gente já sabe que essa medida é esse segmento perpendicular aqui, tá? Que vai de E até M,
onde M é tal que M seja essa projeção ortogonal de E sobre BD, tá bom? Então, como é que eu como é que eu como é que eu consigo calcular aqui esse ponto M, tá? Sabendo essas medidas aqui, tá? Então veja que eu sei essas medidas principalmente nesse plano aqui de referência, que é o plano ABCD, tá? Então, veja que a priori eu não consigo calcular diretamente EM, mas com a ajuda do teorema das três perpendiculares, vai ser fácil aqui calcular essa medida desse segmento EM, tá? De novo, o plano que contém essa reta vai estar assim, vai ser um plano inclinado, tá? EM, aqui eu só coloquei esses 4 pontos e transladei aqui, dei uma rotacionada e coloquei a figura assim para a gente visualizar melhor, tá bom? Então, ó, pelo teorema das três perpendiculares, você tem o seguinte, que a gente já tem aqui, ó, que AE vale 16, tá? Então, esse ponto M aqui que você tem é tal que a, a medida de A até M forme um ângulo reto, tá? Porque lembra, para que esse cara daqui seja perpendicular, então basta que você tome a projeção ortogonal de E sobre esse plano, ABCD, que no caso, como é um paralelepípedo retângulo, ou seja, todas as arestas laterais são perpendiculares à base, então você tem que a projeção ortogonal de E sobre A é o próprio ponto A. Então aqui você já tem esse ângulo daqui de 90 graus também, tá? Sobre qualquer reta que passe pelo ponto A e esteja no plano da base, tá? E você tem, então você vai ter esse triângulo daqui, tá? Por exemplo, esse triângulo retângulo, porque você já sabe que o seu paralelepípedo é retângulo. E se você toma esse ponto, e se você liga aqui o ponto A até o ponto M, você sabe que esse segmento daqui, eles são perpendiculares, tá? Ou seja, se você liga o ponto A até esse segmento daqui M, tal que AM seja perpendicular a DB, então você sabe que EM também vai ser perpendicular a essa reta DB. Logo, esse M é o nosso ponto escolhido, tá? Então, a gente começa fazendo a coisa um pouquinho ao contrário para descobrir esse ponto M, tá? Então, deixa eu escrever aqui na ordem, só para não complicar muito a cabeça de vocês, tá? Então, seja M, apaga isso aqui por enquanto um pouquinho. A gente já sabe que esse M é esse segmento perpendicular, tá? Que liga o ponto E até a reta BD, tá? Então, primeiro, seja M, seja M, a perpendicular baixada de E até essa outra reta BD aqui. Então, aqui nesse plano, você tem o seguinte, tá? Você vai ter isso aqui. Deixa eu colocar esse triângulo daqui. Esse triângulo retângulo aqui converte-se em A. Vou colocar assim, tá? Aqui você tem os pontos D, B e aqui o ponto A, tá? Esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus, porque cada uma das faces laterais eles são retângulos, tá? Então esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus, tá? E tem esse ponto M, tá? Certo? Então seja M o pé da perpendicular, ou eu não gosto muito desse nome, o pé da perpendicular, mas eu vou colocar assim, o pé da perpendicular, baixada de A, do vértice A, tá? A diagonal DB. DB, tá? Então, esse ponto M
a princípio vai ser esse ponto daqui. Eu vou pegar o ponto M, tá? Porque quando eu ligue o vértice A até esse ponto dessa reta daqui, eu tenho um ângulo de 90, um ângulo reto. E eu sei que isso sempre existe, tá? Porque eu sei que por um ponto dado sempre existe uma perpendicular, uma reta perpendicular que passe por esse ponto, seja perpendicular à reta dada, tá? Então, pelo teorema das três perpendiculares, EM vai ser perpendicular a DB, e, portanto, ele vai ser o menor segmento que liga o vértice E a um ponto de BD, como eu tinha explicado, tá? Então, pelo teorema das três perpendiculares, você tem o quê? Que EM é perpendicular a DB. A DB. Então, EM é o ponto pedido, tá? Então, a medida de EM é o que eu quero encontrar. Por que, que a medida de EM é o que eu quero encontrar? Porque, de novo, eu tenho que a projeção ortogonal desse ponto E sobre o plano ABCD é o ponto A, porque o nosso paralelepípedo é um paralelepípedo retângulo, tá? Todas as arestas laterais, elas são perpendiculares ao plano da base, tá? Esse ponto M daqui é tal que a ATM seja perpendicular a DB, tá? Então, pelo teorema das três perpendiculares, eu tenho que, quando eu ligo esse ponto aqui primeiro, o ponto E, até o ponto M, de E até M também vai ser perpendicular a DB, e, portanto, como a gente sabe que o segmento perpendicular é sempre o segmento que tem a menor distância, é esse segmento que eu quero, tá? Então, veja que para calcular aqui de E até M, basta que eu calcule AM, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho também um triângulo retângulo, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente já tinha aqui o seguinte, tá? Repare que você já tinha aqui AE, né? Pelo teorema de Pitágoras, você já tinha aqui 16 ao quadrado, que é AE, vai ser igual a AM, tá? Opa, desculpa. Na verdade, é M ao quadrado, que é o que eu quero encontrar, né? Ele vai ser igual ao AE ao quadrado, esse cateto daqui, tá? Ele vai ser igual a 16 ao quadrado, mais o AM, tá? Mais o AM ao quadrado. Mais esse outro cateto daqui, AM, tá? Mais o AM ao quadrado, tá? Então, para mim encontrar o EM, basta que eu encontre o AM, tá? Só que o AM, ele não vai ser muito difícil não aqui de encontrar, tá? Por quê? Porque eu já tenho a medida de AD, eu já tenho a medida de AD, quanto é que vale o AD? O AD vale 20, tá? Eu tenho aqui a medida do AB, o AB vale 15, cadê?